Você pode dar um abraço, dar uma palavra abençoada para o seu irmão, querido, nesse momento. Amém. Amém. Bom dia a todos. Amém. Amém. Vocês estão aqui mesmo? Amém. Amém. Bom dia. Queridos, para mim o culto de grupo de música podem sentar, obrigado. Para mim, o culto da EBD é um culto que eu levo muito em conta. É um culto que eu acho muito engraçado lá, por exemplo, lá em Salvador, quando alguns anos atrás começou o culto lá, eles tinham um público muito parecido com o nosso. E hoje, lá, o culto que mais tem pessoas é EBD lá em Salvador. Eu fui lá esse ano e bem extraordinário. Ajunta mais ou menos 800 pessoas, 700 pessoas em uma EBD de manhã. E eles disseram, nós oramos tanto pela EBD, para a EBD encher, que agora nós estamos orando para que o culto de noite agora encha também, porque antigamente era o culto à noite. Porque parece que de manhã, pelo fato da gente ter dormido, a gente está mais descansado, a gente consegue receber mais e consegue se dar mais, se doar mais, se derramar mais ao Senhor. Por isso que é um culto que eu faço questão que exista na nossa igreja. E pelo próprio tema, EBD, Escola Bíblica Dominical. Então é um culto, na verdade, que nós devemos trazer caderno, papel, e nós traçamos para esse ano inteiro. Se você escrever no seu caderno aí, EBD, e escrever todos os dias que nós viemos aqui ensinar, eu garanto a você, no final do ano você está maduro na palavra de Deus. Às vezes nós buscamos respostas rápidas de homens e mulheres de Deus, mas quando nós entendemos as engrenagens de Deus, a gente não precisa mais e não depende mais somente dos homens. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender. Não é que eu estou desfazendo dos dons ministeriais, não é que eu estou dizendo que os dons ministeriais não venham a existir, mas que nós também não venhamos a ficar totalmente dependente, somente dependente de um agir de Deus dentro dessas quatro paredes. Quando nós podemos entender a palavra de Deus, como ela funciona na nossa vida. Vocês estão entendendo isso? Tá, vou deixar mais claro. Então, hoje nós vamos começar a nossa jornada com a matéria ou o tema Justiça de Deus. Quando eu ouço alguém dizer assim, olha, Deus é amor, mas é justiça, eu entendo que essa pessoa quer falar do tipo, olha, nós não podemos fazer tudo o que nós queremos, achar que nada vai acontecer no meio da graça do Senhor. As pessoas ali estão dizendo que, olha, Deus é amor, mas tem coisas que podem acontecer se você continuar na vida de pecado, se você continuar dessa forma. Mas quando a pessoa usa essa expressão, de algum modo também ela quer dizer assim, olha, Deus é amor, mas Ele também castiga. Deus é amor, mas Ele é justiça. Então, Deus é amor, mas Ele castiga. Mas, na verdade, não é o castigo, ou da forma que nós aprendemos de forma religiosa, isso é castigo de Deus, ou coisa desse tipo. Não é isso aí que acontece. Na verdade, eu posso garantir a você, 99,99999% de mazelas e maldições que acontecem na vida do ser humano, é em decorrência da própria desobediência do próprio ser humano. Não é uma questão de Deus, é uma questão de leis espirituais. O que é que Deus não pode fazer? Deus não pode dizer assim, essa lei atua para a Patrícia Railda, mas não atua para a Adriana. Não, Adriana, eu gosto tanto da Adriana, que a Adriana pode ir esculhambando um pouco mais, ou então ela pode se santificando cada vez mais e as consequências serão as mesmas. Então, o que foi que Deus fez? Deus estabeleceu leis. E essas leis é que regem o plano espiritual e natural. E Deus é um juiz.
Jesus um advogado e o diabo um acusador. Simples assim. É o que Jesus tentou explicar para a gente. Então, quando as pessoas dizem Deus é amor, mas ele é justiça, é como se o próprio Deus estivesse caçando o povo todo para castigar. Quando Deus está caçando todos nós para nos justificar. Pelo contrário, Deus está do outro lado dizendo, meu filho, vamos parar de apanhar, meu filho, vamos parar de passar por esses apertos, vamos parar de passar por essas dificuldades, eu estou chamando vocês para um novo nível, eu estou chamando vocês para algo maior, eu quero proteger vocês, saia disso daí. Por isso que diz que o salário do pecado é a morte. Estou tentando dar uma introduzida. Então, a gente, pelo ensino e pelo estudo, a gente consegue aprender muita coisa e não ficar refém de picaretas da fé. Existem, infelizmente hoje, no meio espiritual, muitos picaretas da fé. Pessoas que que mexem, eu poderia falar assim, mexem na palavra de Deus para levar o povo a um tipo de comportamento apenas para a pessoa ser beneficiada, ele ser beneficiado. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Mas o que é que traz luz e clareza ao povo de Deus? Ensino da palavra, estudo. E EBD, a nossa ideia das EBDs aqui, é que você saia letrado, sabendo acerca daquilo que nós vamos colocar aqui, os temas que nós vamos colocar aqui. Então, nós precisamos começar por justiça de Deus. Eu queria ler algo com vocês, já para a gente poder partir, amém, amados, para aquilo que Deus quer fazer. Queria que vocês abrissem Romanos capítulo 8, versículo 23. Vocês hoje estão com a cara assim, meio coisada, assim, que dormiram pela metade. Parece até que dormiu junto comigo, 4 horas da manhã, amém, amados? Foi 4 da manhã. Estamos juntos, amém? Glória a Deus. Deus é bom? Amém. Ok. Romanos capítulo 8, não é isso? Eu disse 8? Amém. 8, 23. Não, vá para o 28, por favor. Vá para o 28. Ok. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essas passagens que eu vou falar com você aqui agora, daria um congresso. Na verdade, isso é verdade. E só esse versículo levou vários livros de Miles Muro. Só esse versículo aqui, vários livros de Miles Muro. Eu poderia resumir da seguinte forma: todos nós nascemos com um propósito. E as coisas só começam a fluir na nossa vida 100% quando nós andamos nesse propósito. No dia que a gente encontra o nosso propósito, nós encontramos a razão de que nós somos chamados aqui na terra. E quando nós temos clareza desse propósito e andamos nele, nós não andamos mais por vista, mas nós andamos agora por visão. Vocês estão aqui, amados? Ok. Então ele está dizendo isso, olha, aqueles que amam o Senhor, que permanecem no amor com Ele, que andam em amor com Deus, Deus vai revelar o seu propósito. Sabe o que isso me dá a entender? Intimidade de um homem com uma mulher. Aquela conversa de intimidade, é isso que ele está querendo expressar aqui. Quanto mais intimidade que você tem com Deus, mais Deus naquela conversa, Ele vai lhe explicando. Sabe, queridos, hoje eu estou casado com Dani, e entre namoro, casamento, noivado, nós temos aí uns 19 anos. Eu e Dani. E ainda hoje, a gente conversa muita coisa parecendo que é novidade para a gente. Imagine Deus que é eterno. Vocês estão aqui? Eu nunca consegui na minha vida exaurir conversa com minha esposa. Dizer, olha, pronto, nós acabamos de conversar, só daqui a 10 anos a gente volta a se falar. Porque tudo que a gente tem para conversar, a gente já conversou. E Deus, Ele permanece junto conosco, em intimidade, nos revelando a cada dia o propósito dessa terra. E tudo flui nessa terra por causa do seu propósito. No dia que você entende o que é propósito, pastor, isso tem a ver com justiça de Deus? Tem tudo a ver, porque esse é o propósito.
Mas vamos para frente. No dia que a gente entende o que é o propósito da nossa vida, a gente vai entender que o nosso emprego, o dinheiro que chega, financia o nosso propósito. E esse é o problema. As pessoas estão fazendo do emprego o seu propósito. As pessoas estão fazendo dos filhos o seu propósito. Da esposa e do esposo o seu propósito. É por isso que quanto mais você vai amadurecendo no ministério e tendo responsabilidades. Você já viu Gasguito? Já viu aquele menino adolescente? Aquele menino que tirou o fedor de mijo um dia desse? Você está aqui. Aí um dia, sei lá, com 13 anos de idade, 12 anos, 14 anos, aí, que eu sei da minha vida. Você entende isso? O pombo de Adão está começando a nascer na goela, os testosterona estão nascendo, aí já acha que sabe alguma coisa da vida. Não é isso? Vocês estão aqui? E aí o que eu chamo de gasguito, né? Os gasguitos, né? O gasguito chega e quer cantar de galo. A mesma coisa são muitos ministros ou pessoas que anseiam pelo ministério. Meu irmão, se você amadurece, cada vez mais que você amadurece, e isso não é uma idade cronológica, isso daí não é o quanto você cresce teologicamente. A pessoa pode chegar para mim e dizer bem assim, eu sou doutor em divindades. Eu vou perguntar para ele, me mostre suas contas financeiras. Porque se você é guiado por Deus para pregar para as pessoas, também suas contas têm que respaldar isso. Pastor, isso está na Bíblia? Está. Antes de ansiar, aquele que anseia episcopado, boa coisa anseia. Governe bem sua casa. Como é que você é guiado no Espírito para dizer para o outro o que tem que fazer, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e você está todo bagunçado? Vocês estão aqui nessa manhã. Então, quando você começa a crescer espiritualmente, você vai estar correndo para o seu propósito. Então, quando uma pessoa chega para mim e diz, pastor, eu tenho um chamado. A primeira coisa que eu fico avaliando, eu brinco muito, eu tiro onda, eu vou brincando aqui, brincando ali. Porque são estratégias que Deus me deu. Mas o que eu vou investigar mesmo, é o que essa pessoa está fazendo com o propósito dela. O que é que essa pessoa está fazendo com o propósito dela? Ela já entendeu o propósito dela. Não, porque eu achei bonito ser pastor assim. Eu achei bonito pregar, eu achei bonito crescer, eu achei bonito ser um ministro do Evangelho. Eu estou falando sobre isso porque eu imagino que uma pessoa que chegou a um licenciamento, a uma ordenação, é uma pessoa que tem que ser um dos mais maduros, amém, amados? Então eu estou falando dessa forma. Já que nós estamos falando de coisas espirituais, nessa manhã, eu estou falando do que deveria ser. Então, a pessoa que está crescendo espiritualmente, é uma pessoa que vai me demonstrar cada vez mais que entende o seu propósito e o que é adubo do propósito. É por isso que você vai ver pessoas fazendo 3 faculdades e não faz nada. Termina a faculdade e diz, mas não é isso. Aí faz outra faculdade, aí termina outra faculdade, aí pega o canudo, celebra, aí, mas, e não é isso também? Vocês estão aqui nesse lugar. Eu sei que depois Deus, de alguma forma, vai usar cada coisa dessa, porque Deus é misericordioso. Mas a vontade de Deus para nós é que nós viéssemos a ter intimidade com Deus e a gente só dá tiro certo. E não perder tempo. E isso é fruto de intimidade. De você buscar o Senhor e dar um passo. Buscar o Senhor e dar um passo. É por isso que isso é temor ao Senhor. O que é temor ao Senhor? As pessoas pensam que é andar com medo. Não, temor ao Senhor é andar na dependência dEle. Aí ele diz, andar no temor ao Senhor é princípio de toda sabedoria. Vocês estão entendendo o que Deus está falando nessa manhã aqui? Então, se você anda buscando a inspiração de Deus,
você, de fato, sai de lá com direções claras dadas por Ele. Amém? E aí é princípio de toda sabedoria. Pastor, o senhor está dizendo que não vai ter dificuldade? Não, nós já até na virada do ano falamos sobre isso. Que Deus abriu uma porta larga para Paulo e lá dentro tinha adversários. Para cada porta larga vai ter adversários. Mas, se você já está inspirado, você sabe o que deve fazer com cada adversário. Quantas vezes durante a semana, a gente, várias vezes durante a semana, termina o culto. Pai, que bênção, muito obrigado pelo culto, obrigado pelo domingo. Aí, meu domingo é segunda-feira, né? Alguns irmãos tentam ter contato comigo na segunda, mas é o dia que eu tiro para descansar. Eu descanso uma vez por semana, meu amado. Então, é na segunda. Então, na segunda-feira, eu estou lá descansando. Quantas vezes o Espírito Santo está lá descansando? No coração tem vitória. Chegamos lá, batemos a meta essa semana. E o Espírito Santo chega para mim e diz bem assim: essa semana você vai ter um desafio X, Y, Z. Já chega a gela. Como é, Senhor? Eu estou aqui descansando, você vai me dar uma notícia dessa agora? Você vai ter um desafio, assim, assim, assim. Se prepare. Só que ele não fala isso para tocar o terror no meu coração. Ele fala isso já para me preparar. E você sabe que ainda hoje eu duvido. Pai, será que foi Deus mesmo? Será que Deus está me dando essas revelações mesmo? Aí na terça-feira, o telefone liga. Pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu digo, pior que já sei. Só que Deus já me instruiu o que deve ser feito. Entende o que eu estou dizendo ou não? E isso é intimidade. É esse lugar que Deus quer que a gente volte. Porque era esse lugar que Adão tinha. Vocês estão entendendo? Não quero chegar. O que é que Adão tinha? Na viração do dia, Deus vinha lá no Éden falar com ele. E aí, meu filho, como é que tá? Botou o nome em que aí? Foi o que você construiu hoje? Foi o que você tá... E aí, hoje, como é que vai ser? Vocês estão aqui? Então, quando você se aceita Jesus, mais do que fazer parte de uma igreja, mais do que ter uma credencial, é você conseguir construir esse lugar. E esse lugar é construído quando você aprende a palavra de Deus. E pratica ela, obviamente. Ok. Então, vamos para frente. Ok. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas vão fluir, vão cooperar. Você vai ser alvo das bênçãos de Deus cada vez mais que você entrar no seu propósito. Ok. Que amam Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão, diga antemão, conheceu, então Deus conheceu de antemão. Essa palavra antemão, existem 2 livros de Jorge Pember, só para explicar isso aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre isso bem rapidinho. Também os predestinou. Predestinou não é na visão calvinista de determinar uns para o inferno, outros para o céu. Predestinar aqui é no sentido de sonhar, planejar. Deus planejou que eu e você viéssemos andar no propósito dele. Simples, como um pai. Você tem um filho. O que é que você diz? Meu Deus, eu quero que meu filho ande na igreja. Eu quero que meu filho tenha um emprego. Eu quero que meu filho tenha um esposo ou uma esposa de Deus. Eu quero que meu filho... Não é isso que a gente deseja para os nossos filhos? Amém, amado? Amém. Vocês estão aqui ou não? Amém? Amém? Deixa eu dizer algo para você. Antes, quando eu morava em Aracaju, estava conversando hoje de manhã com o pastor Ricardo lá em casa. Quando eu estava em Aracaju, a gente foi matricular Sofia 4 anos no colégio. Rapaz, foi perante Jesus no céu e Nossa Senhora, perante os dois. Que tem hora você tem que chamar os dois, né? Rapaz, a mulher me cobrou R$5.000 para matricular Sofia no colégio de 4 anos de idade. Eu disse, não é faculdade não, minha senhora, é colégio de menina, de guria, entendeu? É R$5.000. Disse, Jesus, obrigado por Itabaiana, minha amada. Eu me lembro que eu tive que tirar meu 13º, todinho, raspar meu 13º todinho.
e pagar e botar a Sofia no colégio. Vocês estão aqui mesmo? E eu sei, nós estamos falando hoje de manhã, eu e o pastor Ricardo, tudo, falando de Itabaiana, falando de lá. Olha, meu filho com 4 anos de idade está lá, já estudando a Universidade de Cambridge, já fazendo robótica, já fazendo isso, aquilo, outro. Fantástico. E isso é de Deus. Vocês estão nesse lugar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Quando eu estava me formando no Master, eu não vou citar nomes, mas quando eu estava me formando no Master, um colega meu passou em medicina. Na noite que os pais estavam comemorando, na outra semana, ele se matou. Ele passou em medicina e se matou. Vocês estão aqui? Um conhecido nosso passou no concurso para juiz, no estado de Sergipe, foi jogar tênis, lá no Passo Cajueiro, voltou em casa e um dia pensou, rapaz, é melhor me matar. Recém-concursado para juiz, jogando tênis, chegou em casa e se matou. Aí você quer me dizer que passar em concurso e ter boas formações garante que você vai ser feliz? Não. Diga propósito. Diga propósito. Só com Deus. Então, antes de você pensar em dar a melhor coisa para os seus filhos, dê Deus para os seus filhos. Primeira coisa que eu penso na minha filha, a primeira coisa que eu penso em Sofia, meu irmão. Com todas as dificuldades de uma criação de um filho hoje, que tem mesmo, todos os pais, de vez em quando Sofia sai com um negócio, mesmo que você é crente, amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque é palavra de manhã, tarde e noite lá em casa, e mesmo assim Sofia de vez em quando sai com as novidades. Vocês estão aqui, amado? Amém ou não amém? Amém, vocês estão aqui? Mas o que eu e a mãe dela pensam, em primeiro lugar para Sofia, é ser cristã, ter o Senhor na vida dela. Minha filha hoje tem umas 6 Bíblias. E ela organiza as Bíblias dela lá. Eu digo, um dia você chega lá como do papai. Amém? Ok, eu estou ainda cozinhando, amém, o galo velho aqui. Você já viu como é que cozinha galo velho? Você bota na panela de pressão e fica ali, né? Tem pão. Amém. Ok, porquanto de antemão conheceu, também total, ele diz, predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. O problema de Calvino é um problema clássico, que Calvino diz que Deus predestinou uns para o inferno e outros para o céu, mas a Bíblia só diz que ele predestinou para ir para o céu. Então, nem a predestinação está sendo bem pregada. Vocês estão aqui, amado? Nem a predestinação está sendo bem pregada. Mas no original grego não é isso que quer dizer que Deus sonhou, planejou que todos nós reconhecêssemos a imagem de Deus e voltássemos para ela. Isso é a justiça de Deus. Mas ainda não entrei nos liames, amém? A fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou, ou seja, aqueles que ele sonhou todos, ele sonhou com todos, então todos, a esses também chamou. A Bíblia diz, eis que estou à porta de bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Ele chamou, e aos que chamou, esses também justificou. Então, no dia que eu aceito a Jesus, naquele momento eu sou justificado. E aos que justificou, a esse também glorificou. O que é glorificar? É se tornar corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é glória. Então nós começamos a fazer parte do corpo dele, da mesma essência, em glória. Ou seja, por isso que Paulo diz que quando ele chegou no espelho, e ele olhava para o espelho, ele não via um corpo humano, ele via a glória de Deus. Qual é o grande problema? É quando, vamos supor, dar um exemplo prático, um pecador torando tudo, profissional, um pecador profissional, daqueles que peca com força, amém? Se converte hoje, aceitou a Jesus aqui na frente, levantou a mão. E naquele momento, às vezes a gente conhece a vida daquela pessoa, por ser até uma cidade pequena. Beltrano ali, aceitando a Jesus. Eu já vi isso acontecer aqui na igreja, né? Aí, paz, aceitou a Jesus, aí. Vocês estão aqui? Aí a gente passa na rua no outro dia, o irmão está lá fumando. E aceitou a Jesus ontem, safado, olha. Aceitou a Jesus ontem, na igreja. Eu sabia. Parece que às vezes a gente está do lado do diabo, né? Torcendo para o irmão não dar certo, né, amado? É sério, a gente tem que justificar, a gente tem que começar a olhar nosso coração. Olha, eu sabia, mentira. Quer ver coisa? Já teve uma treta anterior na igreja, olha.
né? Teve um problema lá atrás, no colégio. Eu briguei com ele. E ele agora quer aceitar Jesus? No colégio, brigou. Vocês estão aqui amados. Amém ou não amém? Aquele cara roubava o lanche todo dia no colégio. Agora está aqui aceitando a Jesus. Aí no outro dia ele está na rua. A gente sabe que ele está fazendo uma coisa errada. Olha, mesma coisa, desde quando era guri. Ainda vai para a igreja que aceitou a Jesus. Só que há uma grande possibilidade, quando ele confessou a Jesus aqui na frente, de fato tinha sido de coração, ele tinha sido justificado. Mas aquela semente que caiu lá dentro ainda está tendo um processo. E aquela natureza que mudou vai começar a militar, confrontar aquilo que ele está fazendo. Qual é o maior diagnóstico de quem foi salvo? Quem é o maior diagnóstico de quem foi salvo? Que de fato o Espírito Santo está lá dentro dele. Paulo fala sobre isso. É quando você deixa de fazer coisas, não porque Deus, não porque o pastor ou alguém mandou você deixar de fazer. É porque um belo dia você chegou lá para fazer aquilo e disse, rapaz, isso não dá mais prazer para mim. Aí você até diz, rapaz, não, mas eu vou fazer, porque eu sempre gostei disso. Vocês estão aqui? Eu estou falando da minha vida, amém? Aí você vai lá e diz, não, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer, porque eu sempre gostei. Aí você vai lá fazer, aí parece que você está comendo um sebo. Sabe como está comendo sebo? Aqui, ó. Aí começa a comer aquele negócio sem gosto, empapado, que vai ter que botar 2 goles de água para tentar entrar. Papai, de fato, não desce mais não isso aqui. Não é mais para mim isso. E sem ninguém lhe dizer nada, aquilo começa a lhe incomodar. E lá dentro, Deus começa a dizer, pare com isso. Vamos parar com isso. A natureza de Deus, ela começa a militar contra a natureza da carne. E isso é a maior prova que o Espírito Santo está dentro de você. Vocês estão aqui nesse lugar. Ok, é um processo. É um processo. Obviamente que esse processo pode ser adiantado pela leitura da palavra, jejum, oração. Vocês estão aqui, isso pode ser adiantado, sim, ok? Amém. Mas eu queria usar a palavra aqui, antemão. Na verdade, tudo isso era só para falar antemão, amém? Ok. Você percebe que todo o processo aqui está antemão, ok? Então, o que acontece? Não dá tempo de falar hoje, não é o nosso propósito. Eu só queria dizer para você o seguinte. Eu divido a história da humanidade, de Deus, de tudo que eu aprendi, da seguinte forma. Quando a gente começa o processo de justiça de Deus, parece que é o início das coisas, porque a gente vai lá para o Éden. Mas antes do Éden, tem muita história. Então eu chamaria isso das eras mais primitivas. Vocês estão aqui? Observe que ele disse que de antemão, ele já conheceu o homem. De antemão, ele já escolheu o homem. A palavra antemão no grego quer dizer antes de construir e criar todas as coisas, inclusive os anjos. Uau! A Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos. O que isso quer dizer? É que o homem estava em Deus, esse projeto chamado homem, eu e você, filho de Deus, estava em Deus, antes de construir todo o céu, de construir inclusive os anjos. De criar todos os anjos. Então, quando Deus foi criando o céu, os anjos, você já era um plano de Deus dentro dele. Vocês estão aqui nesse lugar. Então, Satanás, e não vou entrar nesse assunto, Satanás sempre, desde o início, ele caiu inclusive por causa disso, porque ele queria ser semelhante a Deus. Mas Deus já tinha alguém para ser imagem e semelhança dele. Então, qual é a raiva do diabo? A raiva do diabo é que ele quer ser Joselito da Bahia. É sério. Não dá tempo de falar sobre isso hoje. A raiva do diabo é que ele quer ser você. Porque ele era o querubim ungido.
É como se ele chegou ao cargo de capitão. Mas coronel você nunca vai ser. Agora tu imagina o infarto do diabo. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Haja terra, houve terra. Haja animais, haja animais. E no sexto dia, Deus disse, haja o homem. Aí Satanás, porém, façamos ele conforme a nossa imagem e semelhança. Acho que o diabo lá do inferno gritou, era para ser eu. É por isso que Paulo, preso, lascado e apanhado, dizia, eu sou a glória de Deus. E é isso que nós tentamos ensinar, talvez a primazia do nosso ensino aqui na nossa igreja é isso. Porque no dia, meu irmão, que você entender quem você é, você nunca mais vai se jogar em lugares ou com pessoas que não sejam no seu nível. Vocês estão aqui nesse lugar? Aleluia. Então, eu consigo dividir a história da seguinte forma. Antes do Éden, eu chamaria das eras mais primitivas ali. Isso aqui tem uma história muito grande, muito bonita, consegue responder muita pergunta que muitas pessoas têm. Um dia, Edma me pediu que juntasse o pessoal do Rema lá, e a gente fizesse um seminário chamado Seminário Eternidade. Então, nós falamos da eternidade passada e da eternidade futura, só as duas eternidades. Isso aqui é fantástico, amém? Então não dá tempo de falar isso aqui agora. Aí a gente vai para a justiça de Deus e realidade nova criação. Que é a parte que o homem é feito, ou manifestado, ele cai, Jesus vem, ressuscita, traz a autoridade de volta. E aí a história da igreja, que vai das epístolas de Atos Apóstolos, epístolas de Paulo, e também toda a história que está chegando aqui. Depois a gente vai toda a parte escatológica. Então são 4 pedaços que eu divido, pelo menos na minha mente, para deixar a coisa mais organizada. Aprove a Deus que a gente começasse de justiça de Deus. Já entendendo que tem uma história interior. De todo o plano de Deus, de toda essa situação que eu tentei em pouco tempo falar para vocês. Amém? E eu queria que vocês abrissem agora a Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Amém. A ideia dessas EBDs é ensinar a palavra, amém? Então, eu quero que vocês entendam isso, que é um culto para crente que ama aprender a palavra, esmiuçar, amém? Ok. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Amados, o problema é que nós precisamos estar em Cristo. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nenhuma condenação há. O problema é que o homem é corpo, alma e espírito. Você pode aceitar Jesus hoje e estar em Cristo, ser nova criatura, mas viver com uma alma, com um pensamento em condenação. Quem está em Cristo Jesus é nova criatura. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus não há condenação. Então, o homem, ele precisa em Cristo Jesus, a primeira coisa é se perdoar. Você precisa se perdoar de tudo que você fez na sua vida, meu irmão. Se tem alguma coisa dentro de você que lhe condena, se perdoe. Não fique chorando o leite derramado, para com isso. Para com isso, porque senão você vai atrapalhar o processo. Ai, como eu deveria ter conhecido essa palavra há mais tempo. Ah, mas você não conheceu agora? Deus pode fazer todas as coisas em um dia. Acabou-se. Para de ficar olhando para o passado. Para de ficar olhando para trás. Ai, meu Deus, porque quando eu era mais nova, eu abortei uma criança. Amém, ele era um feto, não desenvolveu aqui na terra, mas ele é um espírito e está no céu e está sendo desenvolvido. Amém, amado?
Vocês estão aqui nessa manhã. Eu não quero trazer levianidade, eu quero trazer libertação nessa manhã. Eu quero que você entenda que nós somos radicalmente contra, né, porque às vezes a pessoa corta um pedaço no YouTube lá, e nós somos radicalmente contra aborto. Mas às vezes nós estamos numa plateia com mulheres que abortaram quando era mais nova. E ficam se condenando a vida toda. Foi certo o que foi feito? Não. Mas deixa eu dizer algo para você. Você não tinha conhecimento do que você estava fazendo. Você não tinha profundidade do que estava fazendo. Então você é digna do perdão do Senhor por causa da justiça que veio por Jesus. E a Bíblia diz que as crianças das tais é o reino dos céus. De alguma forma, essas crianças estão sofrendo um processo de crescimento no céu. Amém, amados? Amém ou não amém? Ok. Amém. Não dê nó na cabeça não, é assim mesmo, amém? A Bíblia diz, desde quando nós éramos substância informe no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. E já tinha propósito para a nossa vida. Quando há um aborto, os propósitos são frustrados. Então, eu acredito que aquela criança não vai sofrer pelo erro do pai e da mãe. Amém. Ok, vocês estão aqui, amados? Então, vamos voltar para cá. Então, em Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Quando nós vamos pregar o Evangelho, quando nós vamos ministrar as pessoas, nós temos que alcançar elas pela graça. Obviamente que Deus vai nos dar a sabedoria para falar para elas do que elas estão vivendo aqui ou ali, mas o principal é mostrar que nós temos um Deus de amor, um Deus de graça e um Deus que quer mudar a vida daquela pessoa. Não é um Deus de castigo, não é pelo medo que as pessoas vão vir para Deus, isso não funciona. Amém. Quem trabalha pelo medo é o diabo. Os céus são os céus do Senhor. Isso aqui é quando o homem foi feito. Quando o homem foi feito era desse jeito. Vocês estão nesse lugar? Isso aqui é o salmista dizendo como é que o homem foi feito. Se você pegar lá do início, quem é o homem para que o Senhor possa lembrar? Fizesse o homem um pouco a menos do que Deus. Ele começa a falar sobre isso e vai chegar até esse ponto, dizendo o que é que o homem tinha de autoridade. Então, quando o homem foi feito, quando Adão foi feito aqui na terra, ele está reportando a esse momento. Os céus são o céu do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Aí, escuta isso. Aí as pessoas pegam e dizem assim, meu Deus, o buraco da camada de ozônio está ali, Marcelo, que foi esse ano para milhões de congressos de questão ecológica, e clima e tudo mais. Aí está lá os estudos da camada de ozônio, dos buracos da camada de ozônio. Aí a gente encontra concha de mar no deserto e essa coisa toda. Vocês estão nesse lugar. Quando Deus fez a terra, Ele não diz assim, haja luz, houve luz. Haja terra, eita. Alguém caiu na unção ali atrás. Haja terra, né? Houve terra. Aí ele, opa, então, faltou um terremoto aqui. Então, haja também um terremoto ali no meio. Né? Você não vê isso, gente? Você vê isso, amados, amém? Que haja firmamento no céu, mas um ciclone também é muito bom. Decora, de vez em quando, o ambiente. Né? Ele não fez isso. Ele fez a terra perfeita. Gente, vocês estão comigo? Pegue Gênesis capítulo 1. Aonde é que Deus está colocando catástrofe? Porque tudo que Deus criou está ali. Estou fazendo vocês pensarem. Não, foi Deus que colocou a doença na terra. Está lá na criação dele. Ele façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança, e tem a ele doença. É assim que está escrito? Coisas tão simples, né, meu irmão? Assim, ó. E o povo, não, pastor. Aí eu vi um padre nessa semana, lá, eu vou falar o nome dele, Reginaldo Manzotti. Acho que é isso aí.
Aí, meu irmão, eu entrei, me desculpe, eu decidi, eu tive que entrar. Doutrinariamente eu entrei lá. Estava na Jovem Pan, ao vivo lá. Está lá meu comentário, a minha amada. Eu entrei no... Porque o cara estava dando de cacete, meu amigo, em Deus e na nossa na doutrina. Não, peraí também. Aí eu tive que... Aí é minha área, eu posso, né, Marcelo? Você pode ir lá procurar o pedaço, ele vai falar o seguinte, e você vai ver meu comentário lá. Ele disse assim, perguntaram para ele, por que as igrejas evangélicas estão crescendo tanto, a igreja católica está perdendo pessoas? E grave mesmo, bota na internet aí. É bom que, espero a Deus que chegue na mão dele, na mão da Jovem Pan, e me chame lá para fazer um programa, e eu vou responder, amém? Eu vou lá de com força. Aí ele chegou e disse assim, não, porque ele oferece um evangelho muito fácil. Teologia da prosperidade. E é por isso que estão crescendo. Eu disse, meu Deus, aqui na nossa igreja está crescendo. É cacete no escrito todo dia. Dani, repare só, perante Jesus, vocês vão entender. Dani dá de cacete e é todo dia presente. Eu digo, minha filha, você bota para achar. Você ganha presente do povo, eu aliso o povo e você ainda ganha presente. Que eu estou brincando. A minha esposa, boa. Eu estou brincando aqui, mas para vocês entenderem o seguinte, o povo gosta de ouvir a verdade. Sabe o que é que muda as pessoas? É a verdade, amado. Pode doer, dói pra caramba, eu não queria ouvir não, dá na cadeira. Mas a pessoa diz, mas eu vou mudar, eu tenho que mudar. Aí muda, aí volta. Aí depois volta, Aí eu botei lá, doutrina da prosperidade, da teologia da prosperidade, igual a purgatório. Veículo de massa de manobra da Idade Média. Nós estamos crescendo porque nós estamos ensinando a palavra. Agora o senhor Jair está fazendo a mesma coisa que o Concílio de Trento fez. Passar a mão na cabeça e dizer que os erros evangélicos. Entre no princípio de autorresponsabilidade, veja os erros da Igreja Católica e aprenda com a gente. Está lá meu comentário. Vocês estão aqui ou não? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos entender e precisamos compreender que nós temos um conhecimento. E esse conhecimento não está sendo encontrado na rua, não. Amém. Agora, quando Deus fez o homem de forma perfeita. E Ele deu autoridade ao homem. Ele entregou a autoridade dessa terra ao homem. Então, você pode fazer 50 procissões pedindo a São Pedro para abrir a janela do céu. Mas o problema da camada de ozônio não foi Deus que colocou lá. Foi a autoridade do homem que bagunçou as coisas de Deus. Deus entregou um condomínio perfeito, fechado para o homem. Agora o que foi que o homem fez? Satanás, venha cá. Satanás veio e disse, pois eu vou pecar. Toma aqui a chave do condomínio. E entregou a chave para o bandido. O bandido entrou no condomínio, saqueou o condomínio, sujou o condomínio, arrebentou o condomínio e ainda prendeu todo mundo. E o que veio Jesus? Limpar a bagunça que o homem fez, dando para o diabo. Façamos, está aqui, os céus são o céu do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Adão, está aqui. Eu quero que você produza na terra e governe. Quem governava na terra? Diga Adão. Aleluia. Gênesis 1, 28, por favor. Eu quero que vocês entendam que isso é uma novela, meu amado. Nós vamos construir até o último dia aqui, tá bom? Eu acredito que domingo que vem tu vai falar sobre os dois tipos de justiça. A justiça do homem e a justiça de Deus. São duas óticas diferentes, duas visões diferentes da justiça. Nós queremos colocar Deus na justiça do homem e o homem na justiça de Deus, e é uma loucura. Olhar Deus no prisma do homem e coisas desse tipo. E isso está bagunçando a coisa. Amém? Gênesis 1, 28, está escrito assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos,
enchei a terra e sujeitai-a. Adão, sujeita a terra. Se você mandar a terra produzir, ela produz. Se você mandar a terra lhe dar lucro, ela vai lhe dar. Se você disser para produzir tanto, vai ser tanto. O que você disser para a terra, ela tem que se sujeitar a você, Adão. Está aqui ou não está? Dominai sobre os peixes do mar. Adão, na hora que você mandar os peixes virem para a beirada, eles vão vir tudinho se jogar para você. Quem foi que fez isso? Diga Jesus. Vocês conseguem entender porque Jesus é o segundo Adão? Olha que coisa linda aí. Quando Jesus disse, Pedro, vai lá jogar a rede. Por que os peixes foram para lá? Porque ele era o segundo Adão. E ele estava ensinando como é que Adão fazia. Quando ele mandava os peixes para um lugar, os peixes tudo iam. Está aqui sujeito os peixes do mar. Foi que Jesus veio ensinar como é que o Adão se andava na terra. Aí eu vou já adiantar o passo. Aí ele nos fez de volta a imagem e semelhança. O que é redenção? Diga, voltar ao Éden. Veja bem, o que é que Pedro trabalhava? Com o quê? Diga para mim, por favor. Pedro trabalhava com o quê? Com o quê, irmão? Diga. O que é que enchia o bolso de Pedro? A renda dos peixes. Quais eram os veículos que Pedro usava? Diga barco. Ok, rede, barco. Ok. Você hoje está em Itabaiana. Você vive de pesca? Aí tem uns teólogos que dizem assim, não, pastor. Nós temos que ser específicos na palavra. Isso só funcionou com peixe. É sério, eu estou falando sério para vocês. Estou perante Jesus, eles falam isso. Eu faço parte de uns fóruns teológicos, eu digo, os caras são doidos, os caras estudam para ficar burro. Antes disso, ele diz o seguinte, sujeitai a terra, tudo. Vou dar um exemplo, sujeita os peixes. Ele começa a dizer, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, tudo é tudo. Você vive de quê? De venda? Quem é seu peixe? Quem é seu peixe? Comprador. Aí o que você faz? Você joga a rede. Quer jogar a rede? Jogar as roupas lá para o povo comprar. Jogar as coisas que vocês vendem. Jogar. E os peixes? As pessoas vêm comprar. Vocês estão entendendo isso? Agora, esse domínio é do dia para a noite? Nós que viemos de uma herança decaída, não. Isso precisa nos tomar, isso precisa nos convencer, isso precisa se transformar em fé. O que é fé? É crer com o coração. No dia que você permite que essa palavra lhe lave e ative a herança que está dentro de você, a natureza que está dentro de você, as coisas acontecem. Ok. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, sinceramente falando, nessa terra. Alguém está percebendo que de um mês para cá a igreja está rompendo, está avançando? Muita gente nova na igreja? Vocês acham que, sinceramente, isso veio do nada? Você sabe o que é isso? Todo culto aqui antes, chamando. A liderança, chamando. Hora nona, aqui toda quarta-feira, chamando. A gente em casa, como autoridade, chamando. Mas você fica muitas vezes fazendo o quê? Murmurando. Aí o diabo, isso, perca tempo. Aí o diabo diz, aí,
eu te abençoo, vai, isso mesmo, você amaldiçoa, eu abençoo você. Quando nós poderíamos construir o nosso Éden. O Éden pode voltar a ser no mundo inteiro, agora não, quando Jesus voltar. Mas nós temos a autoridade de viver hoje no Éden. Vocês estão aqui mesmo nessa manhã? Ok, eu estou sendo bem devagarzinho, nós temos aqui uns 10 minutos ainda. Em nome de Jesus, nós temos 10 minutos. Ok, vamos para Salmos 8:5. Eu vou mostrar o momento que depois, nos próximos cultos, que a gente volta, como é que a gente volta, por que a gente volta. Amém. De vez em quando eu estou dando alguns passos para frente para vocês entenderem, mas nós vamos fundamentar tudo. Por enquanto, acho que hoje só vai dar para isso aqui. Salmos 8:5 está escrito assim: fizeste, no entanto, aquela parte anterior, por um pouco menor do que Deus. Na sua Bíblia, se tiver anjo, alguém tem anjo aí? Na sua Bíblia? Na sua Bíblia tem? Qual é essa tradução? João Ferreira de Almeida. Scottfield. Alguém sabe dizer? NVI, João Ferreira. NVI, João Ferreira. A qual tradução de João Ferreira? Atualizar? Revisada. A corrigida e fiel não está assim. E no dicionário, o que você vai ver é o Elohim, não é anjo. Aí a galera lá pega a Bíblia, porque a gente volta sempre para o original da Bíblia, porque a galera pega a Bíblia. Em alguns está, fizesse um pouco menor do que Deus, outro menor do que anjo. A galera pega, os teólogos pegam a Bíblia e diz, não, rapaz, não deve ser isso. Aí diminui um pouco, porque os cabas não têm tanta fé e acaba traduzindo da forma que eles pensam. Vocês estão aqui ou não? É assim mesmo, amados, é assim mesmo. Infelizmente é assim mesmo. Você vai pegar a Bíblia, o Testemunho de Jeová, tem um bocado de coisa que na Bíblia normal não tem. Eles mudam totalmente a Bíblia lá. Você vai ver a Bíblia dos Mormons, além de não ter um monte de coisa, eles ainda botam um monte de coisa dentro. Infelizmente. Por isso que são seitas. E nas nossas Bíblias, nós temos que muitas vezes procurar o original. O original. No original hebraico é El Elohim. El, Deus, Rim, Criador. Deus Criador. Poder criativo. Então, quando Davi recebeu a revelação de Deus, Deus diz, eu fiz o homem um pouco menor do que o Deus Criador. E olhe que isso é fantástico, porque Deus poderia utilizar vários nomes dele do Antigo Testamento. Jeová Rafá, Tseliá, Tsequenu, Nissi. Vocês estão aqui? Reobote e outros nomes. Mas ele usa El Elohim. Por quê? Porque ele está lidando claramente com um homem que tem capacidade para criar. Ele tem capacidade para criar. Qual é o nosso problema, irmão? É que diante de verdades como essa, ou nós ficamos com a boca calada, ou nós muitas vezes ficamos murmurando. A nossa vida só começa a mudar, de verdade, depois que a gente aceita Jesus, quando a gente começa a confessar. E tem coisas, irmão, que duram um mês de confissão. Tem coisas que duram 2 meses de confissão. E tem coisas que duram anos de confissão. Deixa eu lhe dar uma meta para vocês. Vocês podem acreditar em mim? Vocês podem acreditar em mim? Ok. Eu fiz um projeto de vida até os 45 anos. Minha vida está toda martirizada até os 45 anos. Vocês estão aqui mesmo? Se Débora estivesse aqui, Débora está aqui não. Está lá em cima. Ela está ali atrás. Na minha agenda,
você vai ver só esse ano, na base de 10 a 12 cursos, na minha agenda. Já estão pagos. Estou tentando me encaixar em mais 4. Até 2021, além da minha formação, eu vou me tornar também analista da Bolsa de Valores. Escuta o que eu estou falando para você. Estou falando da minha vida para vocês entenderem. Eu quero dos 40 a 41 anos e meio, me informar como analista da Bolsa de Valores. E o meu plano com 45 anos é, no mínimo, ter de 8 a 10 milhões na minha conta. Aí deixa eu deixar muito claro para você, preste atenção no que eu vou dizer para você. Os meus mentores espirituais são os maiores patrocinadores das suas igrejas. Carlos Anacondia, Bill Winston e homens desse jeito. Creflodola, ela sabe o que eu estou falando. As pessoas têm uma mania no Brasil de sugar da igreja. Eu entendo que a igreja é um rio que a gente deposita e nós colhemos. Dizimar e ofertar é um princípio, para mim é um prazer. Eu fico agoniado para dizimar e ofertar. Eu sou dizimista e ofertante. Porque funciona na minha vida. Amém. Quando eu falo sobre isso, eu não conto com igreja, não. Tire da sua mente isso, amém, amado? Porque quando eu estou orando em casa, pela igreja, é bem assim mesmo, eu estou orando pela igreja. Lembra de Jó? Orava pelos seus amigos e Deus restituiu 2 vezes mais do que ele tinha. Eu não sei se a Bíblia é viva para você assim. Quando eu estou em casa orando, eu estou orando em casa, Senhor, e agora a igreja, assim, tal. Aí o Espírito Santo, de vez em quando, fala assim, vamos falar de outra coisa? Eu soube o quê? Seus 45 anos. Eu disse, como assim? Seus 45 anos. Eu disse, ok, anote aí. Eu começo a anotar. E Deus começa a esmartirizar a minha vida. Aí diz, pronto, agora vamos voltar para a igreja. Você fala com Deus assim? Você fala com Deus assim? E Deus começa a me dar ideias de coisas que vão acontecer. E até hoje, tudo que Deus me prometeu. Você viu o pastor Ricardo aqui falando. O que ele estava falando aqui, sabe o que era? Eu fui para a casa dele. E os caras da Perdigão e Sadia, durante 2 meses, tirou as verbas deles, umas doideiras lá da fusão. Lembra da fusão que teve? Não dá tempo de falar tudo agora. Deu uma loucura lá. Eu cheguei na casa dele. E ele só tinha um ovo para comer. Um cara que estava ganhando top teve essa situação. E eu também estava liso, que eu estava com 40% do meu salário tirado, porque eu estava na corregedoria e tiraram a minha periculosidade e insalubridade. Um erro do Estado. Aí tu imagina, um com fome, outro com vontade de comer, se encontra. Ele morava lá em Lauro de Freitas, eu fui lá na casa dele. Não dá tempo de falar tudo isso, eu já falei esse testemunho um dia. Meu irmão, tu tem noção que é você virar à noite, empolgado, falando de Deus, o que Deus vai fazer na sua vida? Você não entendeu não, meu irmão. Aí você acha que Deus olha para um negócio daquele. E assim, esses 2 caras, velho. Podia estar reclamando da vida, podia estar murmurando. Mas estão virando à noite falando das minhas coisas, empolgado, falando da Bíblia, falando do que vai acontecer. Ah, pois eu vou realizar. Eu digo sim, eu digo amém. Eu digo sim, eu digo amém. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Quando eu falo do ovo, eu estou falando literalmente, amém? Hoje, Carol Mendonça, Mateus sabe, é uma das cerimonialistas mais requisitadas hoje do Estado. E é a esposa dele. Ela escolheu, e ela não falou nada para o esposo, para não condenar o esposo. Ela escolheu dar para ele o ovo. Meu irmão, nunca pense que um grande homem de fé nasceu do dia para a noite. Vocês estão aqui mesmo nessa manhã? Eu posso finalizar só com um versículo? Para Gênesis 2,15, por favor. Quem vai dar uma dízimo de oferta a você? Dízimo de oferta. Ok. Vocês receberam algo nessa manhã?
Ensino faz isso, amém, amados? Simples, objetivo, mas cheio de vida. Amém? No dia que você aprender que sua boca produz, você nunca mais vai fechar sua boca. Amém. Glória a Deus. Eu estava como agente penitenciário, 2002, ganhando R$200 a menos do salário mínimo na época. R$200 a menos do salário mínimo. Aleluia. Quando teve a primeira promoção para merecimento, o coronel chegou lá e disse: eu vou lhe colocar como merecimento. Tem uma galera antes de mim. Segunda promoção de merecimento, já não sei quantos anos depois, o corregedor disse para mim: vou botar você como merecimento. Depois teve um negócio lá de aumentos, assim, não sei o que lá, não sei o que lá, e disse: você vai ganhar o topo. E você vai ganhar o topo, você vai ganhar o topo, você vai estar aqui, você vai estar ali. Querido, eu declaro sobre sua vida nesse ano que você vai estar no banco, no Banese, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Você vai ter experiência. Você vai estar no último da fila. E alguém vai chegar com a senha e vai dar para você. Tome, vá para frente. Porque a graça vai começar a se manifestar na sua vida. Você vai chegar num lugar com o seu carro, o carro vai sair, o estacionamento vai estar lotado. Você vai chegar lá, o carro vai sair e você vai entender que é Deus ainda reservando até uma vaga de carro para você. Você vai chegar na sua venda, na sua banca, nas suas vendas, e você vai ver todo mundo reclamando, mas Deus vai dizer para você: escuta o que eu estou fazendo, eu faço uma nova história na sua vida, não vai faltar nada. Deus manda dizer para você: não vai faltar nada, Deus só vai multiplicar, você vai comer o melhor de Deus nesse ano. Agora, crente, seja fiel, Deus trabalha com homem e mulher fiel nessa terra. Amém, amém. Há um manto de unção, irmão, e é real. Amém. Gênesis 2,15 está escrito assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Eu finalizo com isso. Esse foi o erro de Adão. Adão não guardou. E você vai fazer o mesmo dele? Você hoje é imagem e semelhança de Deus como Adão era, irmão. Então o que é que o diabo quer fazer de você? Que você não guarde, crente. É por isso que diz: vigia, crente. Nós temos que vigiar, irmão. Não permita que o diabo entre no Éden e roube sua família, roube suas coisas, roube seus pensamentos. Pensamentos não podem ser roubados. O coração tem que ser guardado. Amém? Guarda o coração. Não permita que o diabo entre no Éden do seu coração. Não permita que o diabo entre no Éden da sua casa. Não permita que o diabo entre no Éden da sua saúde. Guarda ele, diga para o diabo cair fora, irmão. Vai ver algo do Espírito agora. Lembra que Adão, quando saiu do Éden, Deus mandou guardar com 2 querubins armados com espada para a frente do Éden? Está lá escrito isso. Você sabia que aqueles querubins estavam disponíveis a qualquer momento para Adão? Ele podia ter chamado aqueles querubins para decepar aquela serpente. Mas Adão preferiu pecar. Adão preferiu ser iludido pelo que vi. Nós vamos falar isso nos próximos cultos, nas próximas reuniões. Nós vamos falar porque ele pecou, porque foi agradável aos olhos, porque foi prazeroso ao ouvido, porque foi desejável no coração. Querido, o pecado é assim, não é coisa ruim não, é coisa muito boa. Mas tenha cuidado, chama os anjos com as espadas mesmo, torando tudo, para cortar aquela tentação ali, irmão, e fechar seu coração. Fecha seu coração, irmão. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ok. Espera aí, viu? Isso aqui é um testemunho que mandou para mim? Isso aqui é um testemunho? É um testemunho? É para ler, no caso?
Ok, venha falar então. Eu não, venha, quer me falar não? Ah, mas venha, mulher, fala, explicar. É o quê? É para falar ou não é? Profecia do pastor Zelito para mim, 2018. Porta se abrindo, um ano de colheitas, crescimento espiritual. Grande mover de Deus em minha vida, recebendo da unção, está sobre a vida dele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Amém. No último minuto do segundo tempo, aconteceu. Amém, glória a Deus. A irmã Cida está testemunhando. Amém, glória a Deus. E eu declaro que esse ano vai ser 2 vezes maior. Esse ano do rompimento, aumento, meu irmão. Então esse ano é 2 vezes mais, amém? Receba, vai ser muito maior na sua vida esse ano. Porque é de glória em glória, em glória em glória. Amém? Glória a Deus. Amém.